O contrato rural por pequeno prazo surgiu em 2008 como um complemento ao contrato de safra, para contemplar as atividades desenvolvidas pelo empregador rural, pessoa física. Geralmente, são aqueles dedicados à agricultura familiar. Esses pequenos produtores rurais são considerados segurados especiais da Previdência Social. Eu sou William França e é para tratar desse modelo de contrato rural que eu converso agora com o autor do projeto de lei que atualiza essas regras, o deputado Heitor Schul, que representa o Rio Grande do Sul pelo PSB. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, William, olá a todos vocês. Você fez uma introdução fantástica, dá para se encerrar o programa. Ou a gente resolve esse assunto ou nós vamos ter dificuldades. E vou um pouco mais longe. Na verdade, a legislação que nós temos em vigor hoje é de 1973. Então é mais antiga do que as regras de 2008 que eu citei. Perfeito. Então, o que nós temos, ou o que nós tínhamos em 1973 na agricultura familiar? Um agricultor com a sua propriedade, uma junta de boi, um arado, picão, a enxada, essas coisas sumiram. Hoje é maquinário, é equipamento, é trator, é tecnologia. A propriedade, a única coisa igual é o tamanho dela, que não tem como aumentar. Mas o que se faz lá dentro, em termos de produção, de produtividade, de aumento de tecnologia, de processo, de volume de produção em escala, isso não tem mais como comparar. E aí vem as questões. Por exemplo, a agricultura familiar evoluiu. Evoluiu. E muito mais a partir da década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso instituiu o PRONAF. Ele começou pequenininho, minguadinho, ninguém acreditava muito, só que é o Plano Safra, que agora é tradicional ter todo ano, e é bom dizer, não é dinheiro a fundo perdido, é financiamento. Mas com o financiamento o agricultor compra um trator, faz uma agroindústria, compra tecnologia, melhora a sua produção e, logicamente, a produtividade, trabalha menos horas, tem uma atividade muito mais, menos braçal, e nesse cenário que a gente começa a ver o quê? Ou aumenta o tamanho da família, que não é tão fácil acontecer nos dias atuais. Para ter mão de obra, que o senhor fala. Perfeito. Havia um tempo, eu que tenho 60 e poucos anos, naquele tempo que eu era guri, a gente juntava um time de futebol em 4, 5 casas. Hoje tem que caminhar 40, 50 para conseguir fazer isso. Então as famílias diminuíram de tamanho, a população rural diminuiu de tamanho e todas essas questões têm reflexo. E o que nós temos em especial na cultura? Da erva mate, lá no Rio Grande do Sul, da uva, ou dos pareirais, que produzem a uva, do tabaco e também das frutas, do pêssego, das verduras. Mais trabalho, precisa mais mão de obra, e aí vem a lei que proíbe, que veda, que em vez de ajudar, atrapalha, a tal ponto de que não é toda hora que acontece, mas de vez em quando o Ministério do Trabalho chega na casa do agricultor, aplica 4 multas que dá R$104 mil por 4 coisas que enxergaram erradas na propriedade. 104 mil não foi o que sobrou naquela safra. Ou seja, trabalhou-se um ano inteiro para pagar uma multa ou 4 multas que somaram esse valor. Isso que nós queremos facilitar. Quer contratar? Ok. Como é que faz? Todo mundo quer contratar, quer pagar certinho, não prejudicar o trabalhador, beleza. Mas tem problemas. E aí eu vou te dizer um. Por exemplo, vamos falar da uva. Todo mundo gosta de vinho, né? Sim. Hoje o agricultor tem 10 hectares de uva pronta para colher. Ele precisa de 10 pessoas durante 5 dias. Mas aí vai ter um intervalo de 10 dias, porque aquela outra lavoura vai vir um pouquinho mais tarde. Como é que ele vai contratar aquele pessoal para não fazer nada durante 5 dias?
Nem o trabalhador quer isso nesses 5 dias. Ele vai trabalhar na propriedade do outro. E aí tem que repetir exame médico, aquela coisa toda, que está correndo mais na cidade do que lá no Parreiral. É papel, é documento, é registro. Então, nós queremos achar uma maneira de simplificar tudo isso, que quem for contratar possa contratar tranquilo, sem perder a sua condição de segredo especial, que garante que pode ser 120 dias por ano. Ou uma pessoa, mas eu preciso 10. Então é 12 dias, que 12 vezes 10 também dá os 120. Esse prazo o senhor não está querendo alterar, não? Não, nós estamos achando de que nós temos que achar uma alternativa para que a gente não infrinja pelo menos 4 leis que trabalham nessa questão. Primeiro, a lei da Previdência Social, que tem suas regras, a lei da agricultura familiar, a lei do contrato intermitente, porque não é uma coisa perene e não é um diarista, e a CLT. Então, nós temos um conflito de lei, uma permite, a outra proíbe, e nós queremos fazer com que se tenha essa possibilidade de ter, então, esta oportunidade de a agricultura familiar, que precisa de mão de obra, possa contratar, possa pagar direitinho e o setor possa crescer sem prejuízo ao trabalhador. E sem infringir regras. Perfeitamente, perfeitamente. Não queremos o fiscal na porta da casa por problema nenhum. Não, as coisas dentro da clareza que precisa ter e da segurança jurídica, porque senão amanhã depois vai dizer, vamos ter que desapropriar aquela propriedade porque não cumpriu a lei, porque não pagou o salário. Não, isto não faz parte do nosso vocabulário. Este projeto o senhor apresentou ele este ano. Perfeito. E ele está... Como é que está o trâmite dele aqui na casa? Nós temos esse projeto. Eu já vi que outros parlamentares apresentaram projetos similares, muito parecidos, até porque na região do café nós também já temos alguma necessidade de... O senhor fala aí já é Minas, é aqui para cima, Espírito Santo. Acho que isso soma no processo, porque começa a se criar uma necessidade de avançar nisso em outras culturas. Ou seja, é um problema que está além do Rio Grande. Perfeito. Mas isso é um bom problema, porque nós crescemos enquanto agricultura familiar, que era pequenininha, muito de subsistência, hoje ela tem uma atividade econômica e que precisa, portanto, avançar nessas questões de mão de obra para poder crescer ainda mais. E nesse cenário, o deputado Eri Borges foi indicado como relator e esperamos que ele consiga, então, juntar todas essas... Isso na Comissão de Agricultura? Na Comissão de Agricultura, começar a gente ter um parecer para trazer o debate à luz do Parlamento. Passando na Comissão de Agricultura, qual é a intenção do projeto? Ele vai para a Previdência? Para que áreas que ele vai percorrer? Aí nós vamos ter que ver um pouco melhor. Certamente ele vai passar em 3 ou 4 comissões, incluindo a CCJ também. Sim, certo. É lógico, esse é o processo da casa. E aí, às vezes, conforme o assunto que já contempla algumas leis que já existem, então não precisa ir de novo naquela comissão. Mas certamente vai passar aqui na Comissão do Trabalho por questões óbvias. Certo. E talvez mais uma. Bom, o senhor já adiantou que já tem outras questões relacionadas a projetos semelhantes em outros estados. O senhor está organizando algum tipo de debate? O senhor quer chamar para a sociedade? Qual é a sua ideia para que as pessoas tenham conhecimento sobre... outras pessoas tenham conhecimento além do senhor e dos seus representados lá no Rio Grande? Nós estamos organizando uma audiência pública para encerrar esse período legislativo agora, no primeiro semestre, para ouvir as pessoas envolvidas, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, porque, afinal de contas, o fiscal da lei também precisa dar o seu pitaco nisso, porque senão daqui a pouco nós vamos escrever uma lei aqui que vai ser muito boa para um lado e o outro vai se sentir prejudicado. Então, a audiência chama justamente todo mundo para poder opinar e conversar e a gente achar o caminho das pedras para que todos se sintam contemplados. Tá certo. Deputado, eu desejo sucesso nessa sua empreitada à frente de mais este projeto. O senhor tem um histórico de batalhas aqui na casa, vencidas, então mais um sucesso aí para o senhor. Muito agradecido. Precisamos da ajuda de todo mundo que tenha boas sugestões para a gente construir uma lei justa. Tá certo. E fica o convite, esse projeto andando, volta para cá para contar para a gente as novidades. Com muito gosto. Tá bem. Eu conversei aqui com o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, sobre o projeto de lei 761 de 2025. Quer saber mais detalhes sobre essa proposta, sobre a qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais.
Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.